Saudações a todas e todos. Estamos iniciando mais uma entrevista do projeto Histórias de Vida e Educação em Ciências, que é um projeto de extensão da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje estamos em mais uma edição especial desse projeto em colaboração com a Sociedade Brasileira de Ensino de Química. O entrevistado de hoje é o professor Adriano Lopes Romero. Agradeço demais a participação dele. Aviso a todos, porque hoje temos outros participantes que estão ao vivo conosco e que, ao final da entrevista, também poderão fazer perguntas. Então, agradeço também a presença dessas e desses participantes que estão aqui. A dinâmica, então, da nossa entrevista começa com as perguntas iniciais, né? O Adriano vai ter total liberdade para construir a sua resposta e, como eu falei, ao final da entrevista, os participantes também poderão fazer comentários e perguntas ao Adriano. Essa entrevista está sendo gravada, posteriormente será postada no canal do projeto Histórias de Vida e Educação em Ciências no YouTube e outras redes do projeto. Professor Adriano, seja bem-vindo, então. Obrigado pela participação e pela disponibilidade. Boa tarde, eu que agradeço, Carlos, o convite, contribuir com o teu projeto de extensão e também contribuir aqui com a SBenq, né, nesse momento de conversa, de diálogo, e falar um pouquinho da minha trajetória profissional. Então, agradeço também a presença de todas e todos que estão acompanhando. Ok. Bem, então, vamos iniciar pelas duas primeiras perguntas, que são as perguntas mais abrangentes, né, que estão articuladas entre elas. Como a sua história de vida influenciou a sua escolha profissional pelo magistério e a sua área de trabalho? E, ligada a essa mesma pergunta, conte um pouco da sua trajetória acadêmica, né, de formação, graduação, pós-graduação, e como foi chegar até aqui. Quais são seus principais temas e projetos de trabalho e como a docência se relaciona com essa trajetória. Então, são duas perguntas interligadas, bem abrangentes, e por isso você tem aí liberdade para construir essa narrativa. Fique à vontade, então, Adriano. Então, tá bom. Bom, eu nasci até os meus 17 anos, eu vivi numa cidade pequena aqui do Paraná, em torno de 11 mil habitantes. Sempre estudei, né, em escola pública, até porque na cidade não tinha outra opção, era só escola pública mesmo, né, não havia naquela época instituição particular. Então toda a minha trajetória foi em escola pública. E eu vim de uma família assim bastante humilde, né? Teve algumas dificuldades, principalmente quando eu tinha 5 para 6 anos, por conta de uma doença de um irmão mais novo, né? E por conta disso, minha família acabou perdendo muito dinheiro, né? Por conta de tratamento de saúde, enfim, né? Mas isso acabou, assim, impactando um pouco a vida dos meus pais, da minha família também, né? E desde pequeno, a minha família, meu pai e minha mãe sempre cobrava muito da educação, dos estudos, né? Tanto meu quanto da minha irmã. E mesmo, né, sem ter uma formação de ensino médio, né? Tanto meu pai quanto minha mãe colocavam que era muito importante, né? A gente ir para além deles, né? Ou seja, terminar o ensino médio e fazer uma faculdade, seguir, né? Um curso superior, né? É claro que tanto eu quanto a minha irmã a gente acabou seguindo, né? Fazendo curso superior e depois seguindo carreira acadêmica, né? Mas muito acabou sendo influenciado, então, por esse
por essa visão do meu pai e da minha mãe da importância, né, de estudo e não parar, né, o estudo como eles haviam parado por necessidade de trabalhar, necessidade de ajudar na família, né? Então, ter uma renda complementar para ajudar na família. Então, eles sempre deram muito, muito apoio mesmo para que a gente pudesse, né, estudar. E aproveitamos esse apoio da família, né? Durante a minha formação na educação básica, eu sempre gostei de ciência, né? Mesmo a minha formação de ensino fundamental, de ensino médio, não ter sido talvez tão chamativa, né, tão atraente como talvez a gente tem o ensino de ciências hoje, mas sempre foi uma área que me fascinou. Então, a ciência me fascinava, né? Então, desde dos anos iniciais do ensino fundamental, quando a gente começava a estudar sobre astronomia e depois aspectos da biologia, enfim. Então, sempre fui fascinado por esse tema, né? E isso aflorou mais no ensino médio, né? Principalmente por conta de uma professora de biologia, na realidade, né? A minha única professora de química, ela já era uma professora em, em véspera de aposentadoria, então já estava naquele final, né, de carreira, não tinha mais tanto ânimo, né? A gente percebia isso, né? Que de fato ela estava ali mais para cumprir, né, os anos que faltavam, mas, em compensação, a minha professora de biologia, né, dos 3 anos do ensino médio, era uma professora que motivava muito os alunos, né? Então, era aquela professora que a gente fazia projetos de pesquisa, que a gente desenvolvia atividades práticas no laboratório, que as aulas eram para além, né, da sala de aula, né? Então, o ambiente escolar se tornava um laboratório vivo, então ela já tinha muito dessas características que a gente trabalha tanto hoje nas nossas disciplinas, né? Da área de ensino, de metodologia, ela já carregava isso, né? Mesmo não sendo, né, uma pesquisadora da área, né? Era licenciada e bacharel em biologia, mas carregava muito dessas características que a gente, né, coloca com bons olhos hoje. Então, essa professora me influenciou bastante, né? Tanto que, na época, né, de fazer vestibular, conversei com a minha mãe e falei, mãe, estou na dúvida o que eu vou estudar, né? Porque eu gosto muito de biologia, né? Gosto muito da área de saúde, enfim, mas provavelmente eu não conseguiria uma classificação nos cursos, né, dessa área. Na época, né, próximo à minha cidade, público, tinha a Universidade Estadual de Maringá, né, próximo à minha cidade só tinha um curso de licenciatura, que era a licenciatura em ciências na época, e um curso de engenharia têxtil. E em Maringá, que daí ficava mais distante da minha cidade, daí sim, a universidade sede, né, a sede da universidade, havia todos os cursos que a universidade ofertava. E fiquei muito tentado, né, então, a fazer um curso de biologia, né, de licenciatura, né, na época não tinha muito a distinção do que era a licenciatura, do que era bacharelado, né, estavam mais preocupados naquilo que eu achava que poderia passar com né, com o conhecimento que eu tinha, que era de uma escola pública, né, sem fazer cursinho, sem fazer nenhum outro apoio adicional para fazer vestibular. E daí comentei com a minha mãe, né, conversando com a minha mãe, falei, mãe, ó, avaliando, né, as notas, enfim, dos anos anteriores, eu acho que biologia eu não consigo aprovação, mas conseguiria aprovação em outro curso de licenciatura também da área de ciências, né, que é algo que sempre me fascinou, que era química ou física, né?
Entre os dois cursos, né, então eu optei, né, pelo curso de licenciatura em Química, né, que é um curso que era uma área que eu gostava, mas não tinha tanta afinidade, mais por conta da professora, né. Então, gostava de ciência, mas a professora não provocava, né, não despertava nos alunos um interesse maior sobre o conhecimento da área da química. E eu acabei sendo aprovado, então, no curso na última vaga, né, então, de 22 vagas, 22º, né, então, a última vaga da lista, muito feliz, né, e então me mudei, né, para Maringá e comecei a fazer o curso de licenciatura em Química, né, isso em 2001, né, 2001 as universidades estaduais aqui do Paraná, elas passaram por um período de greve bastante extenso, talvez um dos maiores da história das universidades estaduais aqui do Paraná, de 6 meses. Então, o curso era anual, né? O primeiro semestre, praticamente ok. Daí, no meio do primeiro semestre, inicia uma greve e 6 meses de greve se estendeu, né? Mas isso acabou, né, que não me impactou, né, não desisti do curso por isso, né? Mas logo no primeiro, né, no primeiro semestre, no primeiro ano de faculdade, eu já tinha uma coisa bem formada, bem clara na minha cabeça, né? Então, os meus pais estavam me bancando em outra cidade para fazer um curso, né, de graduação, né? Eu sabia que isso era algo que ia ser sofrido para eles, né? Então, bancar um filho em outra, né, em outra cidade. E eu coloquei para mim mesmo que iria aproveitar o máximo possível das oportunidades que o curso, a instituição em si, me fornecesse, né? Então, os pais falaram, ó, você não precisa trabalhar, né? Mas se dedicar ao curso. E foi isso que eu fiz, né? Tanto que na primeira semana, né? Já na primeira semana de aula, andando, né, pela universidade, eu me deparo próximo ao departamento de química, né, com uma placa, né, Centro Interdisciplinar de Ciência. E daí eu falei, vou descobrir o que é isso. Entro nessa sala, né, que chamava Centro Interdisciplinar de Ciência. Daí nesse centro tinha uma tabela periódica, né, em exposição, montada, né, com caixas, com informações sobre os elementos químicos, com os elementos químicos, né, vários deles, as amostras dos elementos, e outros recursos didáticos da área de química, né, e aquilo me chamou bastante atenção, né, perguntei para a secretária, né, o que era aquele lugar, ela me explicou, comentou que o professor que tomava conta, o responsável por esse laboratório na área da química, era o professor Aloysio, né, então se eu quisesse mais informações, conversar, eu poderia ir até a sala dele, né? Ele falou, eu vou conversar com esse professor, né? Então, primeira semana de universidade. Eu chego na sala dele, né? Estava ele e um orientando dele na época. Aí eu falei, professor, eu gostaria de conversar com você, eu achei interessante, né, o projeto, e gostaria de participar, né? E daí ele perguntava, lá, em que ano que você está, né? Imaginando que ele estava mais pro meio do curso. Eu falei, não, eu comecei o curso agora, essa semana. Ele até brincou, riu, né? O outro aluno também riu, falou, nossa, mas mal começou o curso, você já quer trabalhar? Eu falei, quero, estou aqui para trabalhar. E assim, na segunda semana, ele estava participando de um projeto, né? De extensão barra ensino, da área de ensino de química, né? E, de fato, esse projeto ele foi bastante significativo, né, para mim, porque foi com esse grupo, com o professor Aloysio, e nesse Centro Interdisciplinar de Ciência, que eu aprendi, né, muito em relação ao ensino de química,
a alfabetização científica, a divulgação científica, principalmente, e tudo isso relacionado a atividades de extensão, que era a característica principal desse grupo. E isso me marcou, né, profundamente, tanto que muito do que eu trabalho hoje, do que eu desenvolvo, ainda tem influência, né, desse projeto de extensão que me encantou por conta dessa tabela periódica que estava à disposição, né? E durante a graduação, depois, né, fui bolsista desse projeto no primeiro ano, parte do segundo. Aí, no segundo ano, acabei migrando, né, acabei mudando de área, até porque eu queria conhecer também outras áreas da química, até para depois tomar uma decisão para onde eu iria caminhar, né? Então, já no primeiro ano, eu já tinha em mente que eu gostaria de seguir aquela carreira, eu gostaria de seguir uma carreira acadêmica, mas eu não sabia o que ainda. Daí fui trabalhar na área de química orgânica com química de produtos naturais, né? Daí trabalhei metade do segundo, terceiro, quarto ano, né, como bolsista na área de química de produtos naturais, e foi a área que depois eu acabei seguindo, né, para fazer o curso de mestrado, né. No meu último ano da faculdade, como o curso lá era anual, né, as disciplinas de estágio, a gente tinha duas disciplinas de estágio, mas a segunda, que era regência, era no último ano, né. Então, no meu último ano, eu carregava estágio, eu até brinco hoje com meus alunos, quando eu fazia estágio no último ano, tinha, né, o projeto de iniciação científica, e ainda era monitor, trabalhava, né, como monitor de um colégio particular lá da cidade. E fazia isso praticamente tudo a pé, né? Então, o colégio marista ficava numa ponta de Maringá, a universidade ficava numa outra ponta, né? E onde fazia estágio era em um bairro um pouco afastado do, da universidade, né? E o meu último ano era basicamente esse andar pela cidade e buscar tempo de conciliar tudo isso, né? Conciliar trabalho, daí sim, no último ano eu trabalhei, conciliar a bolsa, conciliar a formação, né? E vislumbrar algo para fazer em termos de pós-graduação. Na época, né, os egressos da UEM, era muito comum quem seguia a área dura, né, ou ir para a USP, ou para a Unicamp, ou para a Federal de São Carlos. A maior parte dos egressos, e isso acabou acontecendo também com a minha turma, ou ficava na própria UEM, né, que já tinha curso de mestrado e doutorado em Química, ou seguia para um desses três lugares, né? Eu acabei optando ir para a Unicamp, né? Fiz a seleção, fui muito bem avaliado, né? Então, já na prova, a minha classificação já me garantia bolsa, né, de estudo, tanto que eu acabei nem fazendo uma outra seleção, falei, não, já me decidi, né, já que eu fui aprovado na Unicamp, não vou fazer na UEM para não ficar aquela decisão. E agora, eu fico em Maringá para ficar próximo da família ou vou para a Unicamp? Não, eu vou para a Unicamp, não vou nem fazer uma outra seleção para não ficar dividido no que eu vou tomar de decisão, né? E segui, então, para a área de Química de Produtos Naturais também, né, na Unicamp, né? É uma área que eu gosto, né? Sempre gostei também, né? E entre as áreas da Química, é aquela que mais me chamava a atenção, por quê? Porque tinha aquela proximidade, talvez, lá com a biologia, né? Como eu gostava muito de biologia no ensino médio, a química orgânica fazia essa ponte, né? Então, a química de produtos naturais, a química, né? Então, pensar, né, os constituintes das plantas, em como que eu podia fazer o isolamento, depois identificação, tentar elucidar o uso terapêutico, etnobotânico daquela planta. Então, tinha essa relação muito forte, né, com a biologia, e por isso que acabou me encantando, né, ir para a área de química orgânica,
Mas mesmo seguindo a área de química orgânica, né, eu ficava naquela dúvida, né, falando, gente, eu gosto de química orgânica, mas parece que me falta algo, porque eu gosto também da área de ensino, né, eu sempre gostei da área de ensino. E durante a minha estadia, né, meu tempo de permanência lá na Unicamp, sempre estive envolvido com atividades de ensino, né, então, naquela época, o estágio docência não era obrigatório, tá? Então, para a área dura não era obrigatório fazer estágio docência, nem no mestrado, nem no doutorado. No entanto, já em 2005, né, um pouco antes disso, a Unicamp ela tinha um programa de estágio docência, que era um programa institucional que a instituição pagava bolsas para estágio docente 1 e 2, depois chamou de A e B, que era diferenciado entre alunos de mestrado e doutorado. Então, os alunos de mestrado podiam ser estágio docência 2, que é um monitor, uma espécie de monitor do professor. Então, ele faz um trabalho de monitoria. E no estágio docência 2, ou B, né, só para doutorado, né, o doutorando ele podia dividir uma turma junto com o professor regente. Né? Tanto que em 4 ou 5 semestres eu estive à frente, tanto do estágio de monitoria quanto regente em turmas de ou orgânica teórica ou orgânica experimental. Né? Então, eu queria esse contato de ensinar, né? De ensinar a química. No meio do meu mestrado, como eu já estava prevendo que eu iria fazer pelo doutorado, né? Me voltou esse incômodo. Né? Eu continuo, e agora? Eu continuo na área dura ou eu vou para a área da educação? O que eu faço? Né? Na época, na Unicamp, não tinha doutorado na área de ensino de ciências, né? Ele surgiu bem tarde. Mas eu tinha doutorado em educação, mestrado e doutorado em educação. Falei, bom, eu vou fazer uma disciplina lá para ver como que eu vou me dar, né, na educação, né? E daí, entre as disciplinas que a gente podia fazer como aluno externo, né, eu acabei optando por fazer talvez a pior, né, naquele momento, que foi teoria da educação, teoria do conhecimento. É uma disciplina filosófica, né? Eu falei, gente, que loucura que eu fui fazer, mas tudo bem, né? Peguei, iniciei a disciplina, né, isso no final do meu mestrado, e falei, gente, eu não dou conta, né? Falei, não vou dar conta. Para fazer o doutorado, sem ter uma base, eu não vou dar conta agora. O que eu faço? Eu não vou conseguir fazer um doutorado direto, porque eu não tenho essa base. Isso que teoria do conhecimento era uma disciplina básica lá para a educação, né? Daí eu falei, não, me frustrei, e até que eu abandonei essa disciplina, né? Estava fazendo essa disciplina, acabei fazendo uma outra como aluno ouvinte, que era uma disciplina de História da Química, com o professor Aécio Pereira Chaves, na época. Era uma disciplina da graduação, né? E assim, eu já conhecia os trabalhos do professor Aécio, né? A maior parte deles da Química Nova, ou alguns da Química Nova na escola, sempre na área de História da Química. E eu ficava assim encantado com a aula dele, né? Apesar dele não ser um professor, né, que a gente chama de um professor que tem uma didática boa, mas ele tinha um conhecimento da história, da química muito fascinante. Eu falava, gente, eu queria ter um pouco disso, queria ser um pouco igual é o professor Aécio, né? E isso foi como me marcando, né? Eu falei, bom, mas história da química não dá, né? Não dá para fazer agora. Daí, nesse meio tempo, defendo o mestrado, né? Antes de defender o mestrado, já fui aprovado na seleção para o doutorado, já fui aprovado em primeiro lugar na própria Unicamp, então já tinha bolsa garantida. Eu falei, não, primeiro lugar, bolsa garantida, né? Posso até escolher qual tipo de bolsa. Não, vou ficar aqui. Né? E acabei ingressando no doutorado na mesma área, com o mesmo orientador, e, né, segui, né, isso em início de 2007, segui uma pesquisa mesclada entre química orgânica
de síntese orgânica, né? E mais ou menos no final de 2009, eu acabo voltando para Maringá, né? Como professor temporário, né, na UEM. Daí abandonei a bolsa, fui trabalhar, eu optei por ter uma experiência como professor mesmo, né? Deixando a bolsa de doutorado. Daí trabalho 1 ano e meio como professor, né, da área de química orgânica, né, na UEM. E em 2009, final de 2009, presto um concurso para o UTF-PR, né, na área de processos orgânicos, que era para dar aula para um curso de tecnologia em química, né, então na área de processos orgânicos. Fui aprovado, entrei, né, daí na UTF-PR, e meio que conversei com o meu orientador, né? Nessa época eu já tinha feito 2 qualificações, porque lá no Unicamp doutorado são 2 qualificações, uma qualificação diária e uma qualificação da tua tese, né? Eu tinha sido aprovado nas duas, né, na diária e na de tese, e da tese, e falei para o meu orientador, falei, eu estou incomodado, não era isso que eu queria estar fazendo, né? Eu já estava na UTF, já estava como professor, né, efetivo. Não é isso que eu queria estar fazendo, mesmo que a banca aprovou, né, liberou, falou, ó, tá bom o teu trabalho, a qualificação tá ok, é só, né, expandir a tua qualificação para fazer a defesa, né? E isso eu fui, né, deixando, e abandonei. Falei, não vou ser, né, essa tese desse jeito não está me agradando, acabei abandonando a tese de química orgânica, né? Embora tenha sido concursado nessa área que abriu, né, as portas para a universidade, né? E já como professor da UPF, né, então eu acabei indo para um campus do interior, né? Então, nunca atuei em Curitiba, que é uma realidade melhor em termos de infraestrutura na área de química, né? Eu estava num campus do interior, um campus novo, né, que não tinha muitos recursos e infraestrutura para atuar na área de química, de pesquisa, né, dessa área mais dura, e eu acabo voltando os meus olhares novamente para a área, aquilo que me sentia confortável, que acabei construindo desde o início da graduação, que é a área de extensão universitária relacionada a ensino de química, né? E começo a trabalhar novamente com extensão, né? Aí me mudei para Campo Mourão, né, também aqui na UTF, então estou aqui desde 2011, né, em Campo Mourão. Em 2011 a gente começou o curso de licenciatura em Química. Então o nosso curso, a universidade ela atua majoritariamente em cursos da área de tecnologia e de engenharia, e cada campus, né, da nossa instituição praticamente tem um curso só de licenciatura, como é o nosso caso. Então, vim para cá, né, para ajudar a iniciar o curso de licenciatura em Química, né? E, iniciando, né, esse curso, eu tive que ir trabalhando em diferentes disciplinas, né? Então, no início, comecei com as disciplinas da área de química geral, disciplina de metodologia da pesquisa, depois fiquei um bom tempo na área de química orgânica, né? Nesse meio tempo, foi contratado 2 professores específicos para a área de ensino de química, né? Então, esses 2 professores acabaram tomando, né, a frente e se responsabilizando por essas disciplinas da área de ensino. E eu acabei sempre ficando, então, dividindo a minha atenção para projetos relacionados à extensão, eventualmente à área dura, né, porque a área dura, a química orgânica, ela sempre esteve, mesmo desistindo de defender a tese, ela sempre esteve muito presente em demandas de parcerias, né, dentro da minha instituição, ou com a UEM, ou com outras instituições, sempre vinham demandas de auxiliar
principalmente nessa relação entre química e biologia, né, que é uma relação que eu sempre gostei. Então, nisso eu acabei ajudando pessoas a fazer mestrado e doutorado em biologia comparada na UEM, que fazia parte experimental aqui comigo, e sempre, então, muito mesclado, né, a área dura com a área de extensão na área de ensino. Mas isso também me incomodava, porque eu atuava na área de extensão, né, aprovei vários projetos com recursos até interessantes, né, na área de extensão, barra a área de ensino, mas me incomodava assim, não ter aquela formação formal na área de ensino de ciências, ensino de química. Né? Eu falei, bom, eu acho que está no momento de eu voltar a estudar. Né? Lá em 2016, eu falei, ó, vou voltar a estudar. Mas eu não vou voltar para a área dura. Né? Então, eu abandonei, de fato, aquele doutorado, poderia ter defendido, eu falei, mas não é isso que eu quero a área de ensino. Daí eu tinha a opção de fazer ou aqui em Maringá, né, na UEM, que já tinha um programa consolidado da área de ensino, mas acabou me chamando a atenção um curso na UniOeste, que estava iniciando, né, em 2017, ia ser a primeira turma, e a primeira turma iria ofertar mestrado e doutorado, já direto, né, na área de ensino de ciências e educação matemática. Eu falei, ó, eu acho que eu vou lá para a UniOeste. Só que eu não vou pedir para fazer o doutorado, eu vou pedir para fazer o mestrado, porque aquela experiência que eu tive com teoria do conhecimento acabou me frustrando para não, eu preciso ter uma formação como se fosse do zero, né? Começar do zero o mestrado. Fiz a seleção, ingressei, né, no mestrado em Educação e Ciências na UniOeste, fiz as disciplinas, né, na época da qualificação, a banca solicitou que eu fizesse a progressão, né? Então, que aproveitasse aquela qualificação para fazer a progressão para o doutorado. Né? Então, utilizei a qualificação para fazer a passagem para o doutorado, foi aceito, né? E daí complementei, então, né, as disciplinas e nessa progressão também me comprometi em fazer, ter uma consultoria, né, de um professor da Argentina, né, que trabalha com filosofia da química. A minha orientadora não era dessa área, era da área de educação e ciências, e a minha tese versava muito, né, nessa proximidade entre história e filosofia da química, e ele aceitou, né, e eu acabei, então, sendo co-tutelado por esse professor argentino, né. E defendi a minha tese, acabei defendendo a minha tese, né, que trabalha com aspectos históricos, filosóficos e sociológicos do sistema periódico. Né? Defendi em 2021. E depois de 2021, falei, bom, agora é a área de ensino e acabou. Né? Vou focar a minha atenção, os meus olhares, na reformulação da matriz curricular. Também a gente precisava ter disciplinas que discutissem, né, os conhecimentos históricos, filosóficos. Aproveitei, então, para incluir disciplinas, né, nesse sentido, que era uma carência da nossa matriz, né, e me coloquei, então, à disposição para contribuir, né, parte da minha carga horária para a área de ensino e ainda parte da minha carga horária para a química orgânica. Né? E isso eu me divido até hoje, ajudando as duas áreas no nosso curso aqui de licenciatura em Química. Né? E, nesse tempo, né, tentei fortalecer, reestruturar, né, os meus projetos de extensão. Né? Alguns deixaram de existir. Né? Então, desde 2012, eu tinha um projeto que, por um tempo, funcionou muito, muito bem, tá? Mas era um outro cenário, que era com formação continuada de professores. Então, eu tinha o nosso núcleo de educação aqui, havia 34 professores atuando em química, no ensino de química, lecionando química.
E eu conseguia fazer encontros periódicos com 34 professores. Então, era algo que, por um tempo, funcionava muito bem a formação, porque o núcleo apoiava, né? Os professores estavam buscando formação continuada, então funcionou muito bem por um tempo. E depois esse grupo foi se distanciando, né? A, a disponibilização de um dia da semana livre para a área poder, né, se afastar e fazer capacitação também acabou não ocorrendo mais esse acordo que existia entre as escolas e acabou morrendo, né, esse projeto de formação continuado. E eu acabei, então, migrando para outras questões relacionadas ao ensino, principalmente próximo à divulgação científica, né, com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, né. Então, também motivado por um projeto de extensão, por um programa de extensão do governo federal, a gente acabou buscando, né, esse público-alvo, que era uma carência também aqui de Campo Mourão, né, trabalhar com questões ligadas à ciência, a esse público, né, e a gente acabou, né, adentrando a essa temática, e a gente tem trabalhado com isso desde 2014, né, com crianças e adolescentes que são atendidas, assistidas pelos serviços de convivências e fortalecimento de vínculo aqui de Campo Mourão. Isso em termos de projeto de extensão, né? 2022 me credencio, né, em programa de pós-graduação, então iniciei em 2 programas da UTF, né, um aqui em Campo Mourão, na área de recursos hídricos, né? Eu busquei ele porque, apesar de ser um programa multidisciplinar, eles buscavam algum professor da área de educação ambiental, né? Então, eu vi ali uma possibilidade, né? Mesmo que não fosse o programa que mais me atrai, né? Vi como uma possibilidade de iniciar, né, num programa de pós-graduação. Então, eu iniciei nesse, de recursos hídricos, e no programa de Curitiba, né, que daí sim é ligado à área de ensino de ciências, né? Então, hoje, continuo vinculado ao programa de Curitiba, né, que é da área de ensino de ciências e matemática. Do recursos hídricos, já me desliguei à medida que os meus alunos defenderam, né, os meus compromissos foram efetivados. E, recentemente, entrei como professor colaborador, né, fui credenciado como professor colaborador, no programa que eu me formei enquanto doutor, né? Então, esse programa lá da UniOeste, né? Agora eu estou na situação de professor colaborador, né? Com uma segunda aluna de mestrado, né? Então, está em fase de desenvolvimento da pesquisa. E, se tudo ocorrer bem a pesquisa, a primeira formada sobre a minha orientação vai acontecer no início do ano que vem. Eu acho que, em termos de trajetória, talvez um pouco disso. Adriano, e teve nesse, nessa tua história, nessa tua narrativa, teve um momento muito impactante aí pelo menos me parece, né, de falar um pouco mais sobre isso, que é um momento aí de ruptura com a área de química mais propriamente dita, né, a área daqui, vamos chamar de química dura, talvez, né, com a questão do doutorado. Pode falar um pouco mais sobre isso, como é que foi esse processo de decisão? Uhum, sim. Bom, como eu falei, tanto a parte de atuação enquanto professor, e a parte de professor tendia para a área dura, que era química orgânica, né? E a atuação em termos de pesquisa e de extensão, ela sempre foi voltada,
acabou ficando voltada para a área de ensino, né? E isso, assim, me inquietava, né? Era algo que me deixava desconfortável, né? Principalmente porque durante 2014, 2013 até 2018, na verdade, 2018, 12 até 2018, eu estive à frente do PIBID aqui do nosso curso, né? Então, quando eu comecei em 2012 frente do PIBID, o nosso grupo não tinha professores formados em ensino de ciências. Então, era todo mundo da área dura, né? O nosso curso começou em 2011, né? Então, os professores da área de ensino, eles foram aquele velho modus operandi das universidades de ir contratando os professores à medida que vai surgindo a necessidade, né? Então, inicialmente eram os professores da área dura, né? E em 2012 a gente aprova, né, o PIBID aqui para o nosso curso. E não tinha professores da área de ensino. Então, quem no momento estava mais próximo à área, né, mesmo que não tinha formação, né, em termos de mestrado ou doutorado na área, era eu que estava mais próximo, né? Era um dos poucos licenciados, a maioria era bacharel, de formação inicial, e todos eram da área dura, né? Então, eu acabei ficando à frente do programa de iniciação à docência. Então, eu acabei ficando no primeiro programa, depois acabei renovando, né, uma época que passou por renovação, daí ele renovou, depois a gente concorreu a um novo edital, e nisso eu acabei ficando até 2018, então acabei 2012 até 2018 no programa de iniciação à docência. Por ser um programa assim, totalmente voltado à iniciação em docência, todas as nossas discussões eram sobre ensino de ciência, né? E, ok, fazíamos discussões, o grupo, né, tanto com os alunos quanto com os professores, supervisores, eram sempre com foco na área de ensino, mas, né, me batia aquela questão de, gente, eu preciso de uma formação formal aqui nessa área, né? Essa construção que a gente vai fazendo, ok, a gente vai aprendendo e vai construindo ao longo dos anos, mas é uma construção, assim, um tanto quanto árdua, porque depende, né? Então, eu tenho que construir tudo sozinho, a gente não tinha outras pessoas para conversar da área, então era uma construção muito solitária, né? Então, ao mesmo tempo que eu tinha que estar à frente dos meus alunos e dos professores sobre essas temáticas que a gente tem que discutir, levar, né, para dentro do grupo, eu tenho que construir isso tudo sozinho, né? E eu falei, não, eu preciso ter uma formação, preciso ter, né, essa formação na área, até também para ser, talvez, percebido pela área. Porque, assim, a gente acaba participando, né, dos eventos e acaba buscando possibilidades de publicação, mas quando a gente é da área, é uma aceitação, né, parece que é mais fácil esse acesso de participação de eventos, de grupos, enfim, do que quando a gente não é da área. E até mesmo para pensar em toda a dinâmica que envolve a pesquisa, né? Então, a minha formação enquanto químico orgânico da área pura, né? A gente vem de uma perspectiva muito, apesar de não ser um trabalho quantitativo que eu fazia, a gente vem com uma perspectiva mais do quantitativo, né? Do que do quali, dessas relações que são mais importantes do que para a área da educação, para a área do ensino, né? Então, eu falava, gente, para mim eu precisava dessa construção do início. É como se tivesse que, apesar de estar transitando pela área de ensino, eu ficaria mais confortável se eu tivesse, né, não, ó, eu tenho esse respaldo, que eu tenho a formação na área. Não só pelo título, mas me faltava talvez lacunas, né? Então, opa, eu estou falando sobre questões que envolvem, por exemplo, eu me via lá em 2014, né, eu sempre tive muito disso também nas minhas práticas enquanto professor, de utilizar a minha sala de aula para fazer pesquisa. E eu sempre fiz isso.
né? E talvez assim um pouco por meio instintivo e de imitação, talvez, do que os meus professores faziam na UEM, desses professores mais próximos ao ensino. Então, eu fazia muito por me espelhar no que eles faziam, mas talvez sem compreender direito, né? Então, eu me via lá em 2011, por exemplo, trabalhando em Química Geral, tentando trabalhar uma Química Geral experimental diferenciada do uso de protocolos para fazer, né, aqueles roteiros para fazer as aulas. Então, eu me via falando, mas como que eu vou fazer algo diferente aqui? Eu vou trabalhar com pedagogia de projeto, vou trabalhar com projetos. Mas a minha formação naquilo era com base no que eu falava, ó, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou experimentar fazer tal coisa. Então, eu me propunha, né, a ler e a estudar, né, aquelas metodologias, aqueles referenciais, elaborava, né, uma proposta, um projeto e buscava colocar em prática, meio que quase uma tentativa e erro, né? E isso assim me incomodava, né? Então, apesar de ter uma boa vontade, fazer leitura, tentar fazer algo diferente, já sinalizando para o nosso licenciando desde o começo que seguir, qual que é o problema de seguir um roteiro, né? Então, o que essa experimentação me leva, essa experimentação de demonstração, de verificação, mas como eu posso construir isso, aprender esse mesmo rol de conteúdos, de técnicas, de uma forma diferenciada, né? Então, em várias disciplinas que eu fui trabalhando, sempre eu fui carregando essa posicionamento de como trabalhar, como fazer uma pesquisa, né? Quase próximo do que a gente chama de pesquisação, dentro da minha prática docente, né? Isso eu fiz com química geral, depois eu fiz com orgânica experimental, fiz com orgânica teórica, fiz em química farmacêutica em 2014, quando já em 2014 eu trabalhava com praticamente o curso todo com modelagem molecular, com ferramentas computacionais para tomada de decisão, e, óbvio, que na época não se falava de inteligência artificial, né, mas a gente utilizava vários recursos computacionais já naquela época para tomada de decisão, para pensar a elaboração de fármacos. Então, foi tudo coisa que eu fui construindo, né, sozinho, né? Então, mesmo a área de química farmacêutica, né, que eu acabei atuando um pouco, mas foi assim, eu fui entrando e me inserindo de forma assim, meio autodidata, né, construindo, né, essa trajetória, né, com quais ferramentas que eu posso trabalhar, como que eu posso agregar mais conhecimento nesse desenvolvimento de substâncias bioativas, sozinho. E isso, assim, acabou me deixando incomodado, né, apesar de sempre ter dado certo, né, mas sempre foi, assim, muito trabalhoso, né, então foi sempre muito esforço, né, muito tempo dedicado para ter algum resultado, né, para ter resultados nessas áreas, né. Então, o principal fator decisivo foi isso, essa incomodação, né, de estar atuando numa área, mas sem ter uma formação dentro daquela área, né? Embora a gente via, né, eu via pessoas da área que também, né, aconteceram isso, tinha formação na área dura e a trajetória de vida dela, ela foi caminhando, migrando para a área de ensino, isso aconteceu, eu tinha a vivência do professor Eurides, né, na UEM, que também, né, químico duro, doutorado na área de fisicoquímica, e foi migrando ao tempo para a área da educação, do ensino de ciências, do ensino de química, né, a professora Maria Eunice Marcondes, da USP, a gente tem vários exemplos, né? Mas mesmo tendo esses exemplos, a gente sabendo, né, dessas experiências de vida, né, eu falo, não, eu quero ter uma formação na área, eu quero, né, quero aproveitar, ainda que, né, me considero jovem, tenho tempo para estudar, eu quero, né, construir algo mais consolidado dentro dessa área. Então, foi isso que acabou, né, fazendo com que eu buscasse, de fato, né, fazer uma pós-graduação em ensino.
E com essa trajetória, então, né, com decisões bem importantes, assim, quais são as Professor Carlos, não sei se foi só para mim que cortou, eu não estou te ouvindo. Aqui também travou. Ah, tá. Eu até imaginei que fosse só aqui, porque começou a chover aqui em Camborão. Agora estou ouvindo. agora. Tá. Não, eu fiz a pergunta sobre quais são as perspectivas, então, para o futuro, né? Essa trajetória tua tão múltipla, tão variada. Uhum. Bom, aqui cortou novamente. Eu acho que eu peguei só o início da frase, mas pensando na perspectiva de futuro agora, né? Voltou. Tá. Era sobre os projetos profissionais futuros. Ok. Bom, é, no final do ano passado, né, eu submeti uma proposta de Bolsa Produtividade, né, do CNPq, fui contemplado, né, então, atualmente estou como bolsista Produtividade na área de divulgação científica. Então, esse projeto é algo que é atual e a médio prazo, né, até 2028. Então, assim, eu fiz questão de propor um projeto que não tivesse assim diretamente vinculado aos meus alunos de pós-graduação. Então, eu fiz uma proposta que a gente quer mais trabalho, né? Não tem trabalho suficiente. Eu fiz uma proposta que de fato fosse minha, que é algo que eu fosse fazer em termos de pesquisa e nessa perspectiva da pesquisação, né? Então, é algo relacionado à minha prática docente, né? Então, esse projeto é o que eu já estou, né, executando e vai a médio prazo, que é a produção, né, de materiais de divulgação científica, visando ações extensionistas por licenciandos em Química, né? Então, esse é um dos projetos que eu estou trabalhando, né? Daí eu utilizo da minha disciplina de Educação Ambiental e Educação em Saúde, que é uma disciplina de caráter extensionista, né? Então, já pensando, né, já selecionei essa disciplina pensando nessa característica do projeto, né, que foi aprovado. Então, esse é um que eu, né, que já estou fazendo e vai para o futuro, vou carregar ele há um certo tempo, né. No ano passado também, para esse ano, né, que é uma demanda que eu tenho já antiga, mas que eu preciso materializar, externalizar, colocar, né, socializar isso que já foi feito, mas que, ao meu ver, contribui bastante para a formação dos licenciandos, né, do profissional da química, de modo geral, que são alguns projetos que eu desenvolvi nas disciplinas de Química Orgânica Experimental e Química Farmacêutica, né, que eu tenho uma vasta, né, pesquisa nessas duas disciplinas, e por contas de trabalhos, por contas, né, de coisas burocráticas, de afazeres da nossa prática, né, eu acabei meio que abandonando, né, esses resultados, essas pesquisas, e agora eu pretendo, né, utilizar um tempo também para resgatar, né, esses trabalhos, que são trabalhos que, ao meu ver, eles foram bastante inovadores, né? Pensando que já tem 10, 15 anos, né? Então, eu já mesclava pedagogia de projeto com ferramentas computacionais, com estudos de simular pesquisa e desenvolvimento de
de híbridos de fármacos e produtos naturais, são umas coisas que as áreas de química medicinal, por exemplo, têm valorizado bastante, né, em termos de pesquisa na área, e a gente fazia, né, e faz isso até hoje nas disciplinas de orgânica experimental, por exemplo, incluir as questões que envolvem química verde na tomada de decisão, de diferentes metodologias sintéticas, quando os alunos fazem propostas de metodologias, e são coisas que eu preciso, né, de fato, sociabilizar, né? São pesquisas que eu preciso e tenho intenção de sociabilizar no futuro, né, nos próximos anos, e também parte da minha pesquisa de doutorado, né, porque acabei finalizando o doutorado no início de 2021, e depois, né, um ano depois já estava como professor de pós-graduação, e acabei deixando muito dos meus resultados de projetos iniciados, que não acabaram nem aparecendo na tese, a serem publicados e que também merecem, né, essa sociabilização. Então, é algo que eu preciso, né, até né, por uma responsabilidade e por ser ético também com os meus orientadores, né, colocar isso em termos de artigo, né, então também preciso fazer isso daí. E, a partir desse ano, eu estou em um outro projeto de extensão que é financiado pela Itaipu Binacional. Ele envolve divulgação científica, mas a divulgação ela se dá no contexto de agricultura familiar, né? Então, o conhecimento a ser divulgado é esse oriundo da prática e do saber, né, relacionados às práticas da agricultura familiar. Então, é um projeto que a gente iniciou, né, agora em março, e que provavelmente vai um certo tempo também com esse projeto, né? Então, em termos de extensão, estou trabalhando nesse, né, com divulgação, né, do conhecimento relacionado à agricultura familiar. É um projeto de clube de ciências. Então, a gente montou um clube de ciências em 2 escolas municipais aqui de Campo Mourão, que foi uma demanda, né, do município, né, com recurso da Sanepar, tá? Então, a gente teve esse trabalho, né, iniciado com a prefeitura, com 2 escolas, e agora esse clube, ele foi retirado das escolas, e ele está localizado aqui na UPF mesmo, aqui no campus, com os alunos do nosso curso técnico, né? Então, a nossa instituição, ela oferta ainda um curso técnico, né? No sistema é o último curso, né? É o que a gente tem aqui. Então, a gente tem alunos do ensino médio, né? Então, técnico integrado na área de informática. Então, a gente está começando agora com esse clube de ciências, e é um clube que eu pretendo, né, continuar com ele enquanto durar o curso técnico integrado, né? A gente não sabe por quanto tempo será. Então, eu agora abro para que os participantes presentes possam também colaborar com comentários, perguntas. Quem é que gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Adriano ou algum comentário? Se não tiver, eu mesmo quero fazer uma pergunta adicional. Professora Clarice. Boa tarde. Eu gostaria que o professor Adriano falasse mais um pouquinho sobre a formação dos professores da área lá, quando ele teve aquele momento. Tá. A maioria não era licenciado em Química, era licenciado em outras áreas, como ciência, porque na UEM de Goiuri, que é próximo aqui, ofertava esse curso de licenciatura em ciência, ou eles eram formados da área dura e tinham aquela complementação de formação pedagógica, que aqui chamou por um tempo de COFOP, PARFOR, PROFOP, era um ano de complementação pedagógica que eles faziam.
a maior parte era essa formação. Ou era formado em ciências, ou era egresso aqui da própria UTF, do curso de tecnologia em alimentos, ou tecnologia em meio ambiente, e tinham esse curso de formação pedagógica. Não era licenciado em Química. Tá, mas se eu entendi bem, tu eras o formador deste grupo, né? Qual era o cronograma, o objetivo de trabalhar as ciências com a formação desses profissionais? Então, a gente era influenciado um pouco por demandas do próprio núcleo de educação, né? Então, eles procuravam a universidade e passavam algumas demandas. Então, a gente acabava trabalhando dentro das possibilidades que o núcleo colocava para a gente trabalhava um estilo de oficinas temáticas. Então, a gente selecionava temas que o próprio núcleo colocava como sendo lacunas, né? Eles faziam uma avaliação com os professores para ver quais temas eles precisavam, gostariam que fossem ofertados, e dentro dessas temáticas a gente criava oficinas temáticas, teórica e prática, né? Então, geralmente a gente trabalhava um dia inteiro, né? Geralmente assim, uma vez por mês, tá? Uma vez ao mês, período da manhã com questões teóricas relacionadas àquela temática. Então, hoje a temática é experimentação. A gente vai trabalhar questões teóricas que envolvem experimentação, e à tarde vai ser propostas de experimentação para diferentes anos do ensino médio, alguma coisa nesse sentido. E no momento, tu tens algum grupo de pesquisa ou algum projeto para trabalhar mais com formação de professores das ciências da natureza? O grupo de pesquisa e ensino de química, né, que a gente criou aqui na instituição, ele continua ativo, mas a gente não tem trabalhado mais assim com formação de professores, formação continuada, porque a gente sempre trabalhava com demandas, né? Então, assim, a gente esperava demandas, né, do núcleo, a gente sempre foi muito parceiro do núcleo, né, desde 2011, e sempre a gente aguardava, dialogava sempre no começo do ano para ver qual seria a estratégia e o que faria durante o ano, né? O que a gente tem feito nos últimos 3 anos, a gente tem um outro projeto de extensão, na verdade é outro professor que acabou ficando com esse projeto, e a gente chama de desafios temáticos de química. Então, ele é voltado, o público principal são os alunos do ensino médio, então a gente propõe 4 ou 5 temas, então a gente coloca como uma pergunta, um problema, a gente escreve um texto, né, sinalizando por que aquilo é um problema, e eles têm que resolver aquele problema. Então, por exemplo, um dos problemas era relacionado à despoluição da água. Então, a gente colocava lá informações, né, dados, enfim, que mostravam a nível mundial, local, regional, enfim, porque existia algum problema relacionado à temática água e eles tinham que resolver aquele problema. Então, era um problema experimental. E a dinâmica era que o professor tinha que ter um professor responsável, então ele orientava, né, esse processo, e esses alunos, né, com esse professor, com o auxílio desse professor, geralmente no contraturno, eles pesquisavam e testavam soluções para resolver esse problema. Geralmente eles tinham que escrever um artigo, né, então a gente passava um modelo de artigo que a gente esperava, a gente tinha que escrever um artigo, e tinham que fazer um vídeo, né, de 4 minutos apresentando esse processo. Como que eles desenvolveram esse processo, né, explicando o funcionamento do processo, os conhecimentos científicos relacionados e como que aquela ideia contribuiria para a resolução desse problema, né. E o professor ajudava, então, fazendo a orientação desses projetos inscritos. Tá? Esse é o último que a gente tem assim, mais próximo dos professores, porque daí, para iniciar o processo, a gente primeiro faz uma reunião com os professores, né, discute o que é uma pesquisa, então, por que aqui a gente começa com um problema, como que pensa, né, num desenho experimental para resolver aquele problema, e a gente vai discutindo isso, né,
em um ou dois encontros, é uma coisa assim bem sucinta com o professor. A parte principal fica entre interação com o professor e esses grupos de alunos que se inscrevem nesse edital, né? Um edital, a gente faz um edital mesmo. Nos 3 anos que teve esse edital, né, teve premiação, então, assim, dinheiro, então é algo que eles se dedicam porque eles sabem que tem dinheiro envolvido na premiação, né, para valorizar o trabalho deles também. Tá certo, prof. Seria isso, porque penso que precisamos ofertar mais formação para os professores também, mas não só uma questão teórica, né? Uma breve teoria e fazer os professores pensar como trabalhar melhor a prática das ciências da natureza e desde os pequenos, né? Exato. Isso eu tenho vivenciado um pouco agora com os meus alunos de pós-graduação, né? Porque hoje meus alunos a maioria são pedagogos de formação, então eles trabalham com ciência, ofertam, né? Trabalham com a disciplina de ciência, só que nos anos iniciais, né? Então, estou olhando também para esse público por conta dos meus alunos de mestrado e doutorado, né? Sim, eu acredito ser bem válido. Eu sou pedagoga, trabalho com os anos iniciais, trabalhei muitos anos com educação infantil e eu estou nessa busca de pesquisa do mestrado, né? Trabalhar exatamente uma capacitação com futuros pedagogos a partir de experiências científicas com esse público, né? Mas o meu foco ainda é transformar minha própria prática em literatura infantil. Então, aliar as duas questões. Bacana, bacana. Muito obrigada, prof. Clarice, obrigado. Eu até ia pedir exatamente isso, Clarice, que tu pudesse se apresentar. Acabou, fez a pergunta, mas não podia ter se apresentado antes. Então, o teu interesse também vem disso aí, né? Da tua ideia do mestrado, né? Sim, com certeza, porque eu vejo que está na hora de replicar entre os professores mais esses ideais de práticas diferentes com as crianças, né? Porque está muita só teoria ou projetos extraordinários com os maiores, mas de inserir de alguma forma, onde eu trago na minha própria pesquisa, a questão da alfabetização científica desde o início, para que realmente tenham essa vontade da pesquisa mais profunda lá na frente. Sim. Temos também a Jennifer, que está com a mão levantada. Peço também que se apresente e faça o seu comentário. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Tá, é porque eu estou em movimento. Em primeiro lugar, muito obrigada. Eu também vou fazer na dissertação entrevistas, né, com pesquisadoras e com pesquisadores, mas o meu foco é gênero. E indo até em encontro com o que a Clarice disse, eu sou muito curiosa a respeito do brinquedo, do brincar de vocês. Até que ponto os brinquedos, o brincar de vocês levou vocês para carreiras científicas, né? Ou nós, né? Já que agora eu estou no mestrado também, né? E eu gostaria de saber que brinquedos tu tinha. Eram brinquedos de montar, aqueles de madeirinha, eram quebra-cabeça, eram carrinhos eletrônicos, eram bonecas. Que tipo de brincadeira era? Pega-pega? Porque pode ser que exista alguma influência disso nas futuras carreiras científicas. Muito obrigada. Eu acredito que influencia, sim. Bom, como eu falei, eu vim de uma cidade pequena, né? Então, fui criança na década de 80, início de 90, né? Então, as brincadeiras que a gente tinha eram muito coisas que a gente criava, né? Então, que não era necessariamente um brinquedo, mas se tornava uma brincadeira, né? Então, era muito comum, né? Quando eu já morava na cidade, quando eu era pequeno, morava num sítio, né? Mas já com 6 anos para frente, né? Então, já na cidade, as brincadeiras sempre eram junto com os amigos da vizinhança, né? Naquela época, sempre tinha muita criança na rua, né? Então, as nossas brincadeiras eram na rua. Na rua, um graveto se tornava uma brincadeira. Então, a gente criava algo com aquele graveto, criava histórias, né?
Então, isso me marcou e marca até hoje. A gente ficava, né, após estudar período da tarde, né, então, após a tarde, início da noite, geralmente os amigos da mesma rua, ou da redondeza, sempre muito próximo, ficavam muito próximo lá de casa e se encontravam lá, e a gente sempre brincava criando histórias, ou jamais adolescente, brincadeira vôlei, enfim, né? Sempre tinha também esporte, ou betes, então tinha essas brincadeiras. Agora, o momento de ter um brinquedo sempre foi assim, com coisas que de fato eram alternativas, como eu falei, o galho, ele vai se tornar numa arma laser, e daí a gente já vinha para a ficção científica, falava que estava colonizando outro planeta, já, uma coisa absurda, umas criações nesse nível, desse tipo. Qualquer objeto se transformava em algo que remetia uma história. Então, Muito obrigada. Que bom que tu teve espaço para depois exercer a criatividade, né, numa carreira científica. Muito obrigada. Obrigado, Jennifer. Mais alguém que gostaria de fazer algum comentário, pergunta? Tem o Patrício. Boa tarde, vocês me escutam? Sim. Sim. Eu tinha mandado a pergunta no chat, mas imagino que o professor está ocupado demais nos ouvindo. Basicamente, professor, eu perguntei o que o senhor acha do novo formato adotado pelo INEP para o ENAD das licenciaturas. Não sei se o senhor conhece, se esse formato ele vai contribuir para alguma melhoria na formação dos professores de educação básica, de várias áreas, inclusive da de química. Então, Patrícia... Pode se apresentar antes, Patrício. Sim, eu sou Patrício, sou estudante do doutorado, sou servidor da CAPES e estou atualmente cedido para o INEP e trabalhei no desenvolvimento do que foi o protótipo, né, do ENAD das licenciaturas. Então, queria saber de uma das pessoas que atua na formação de professores o que ele acha disso. Ok. Bom, eu posso falar, a gente está indo para a terceira edição da ENAD de licenciatura. A primeira foi 2024, 2025, agora abriu o edital, né, já foi publicado para a terceira edição. Eu estive à frente, né, estou à frente dessa terceira edição como coordenador de curso, tá? Então, acompanhei muito de perto, né, muito próximo, né, esse processo e essa mudança, que é uma mudança bem drástica comparado ao que a gente tinha antes. E, assim, eu não sei te dizer qual vai ser o impacto, porque eu vejo que o formato da prova, desse ENAD de licenciatura, ele dialoga muito bem com a BNC Formação, o que se espera, né, das novas diretrizes dos cursos de licenciatura. Mas o tipo de questões que a gente tem nessas edições, nessas 3 edições, elas se modificaram bastante, por quê? Porque, basicamente, todas elas relacionam uma daquelas habilidades ou competências que tem relação com o ensino. Ou seja, todas as questões hoje são, de fato, relacionadas ao ensino daquele componente curricular, que é algo que já se diferencia do anterior. Do anterior, a gente tinha as questões que eram básicas entre licenciatura e bacharelado, porque eram questões ou de orgânica pura, ou de físico-química pura, né? E as de ensino puro, de ensino de química. Hoje a gente não tem mais esse perfil. Então, todas são relativas ao ensino. Bom, o que eu vejo? Até conversando com o meu grupo, isso é uma reflexão que a gente fez no nosso corpo docente, tá? Todas as áreas duras, digamos assim, todas as disciplinas específicas, basicamente ela tem que estar muito próximo, né, ou tem que pensar de fato
no ensino, de como aquela componente curricular, né, de como aquela disciplina específica, ela dialoga com o conhecimento químico lá da educação básica. Então, se eu estou, por exemplo, na minha disciplina de química orgânica, né, não faz mais sentido hoje, eu, enquanto professor de química orgânica, discutir um mecanismo reacional muito específico, vamos por adição a carbonila, então alguma coisa que assim, muito, muito específico, como que a estereoquímica na face Re, na face Si, enfim, que para alguém que vai trabalhar, né, que fosse trabalhar né, com pesquisa na área da química, ou de fato numa área de química medicinal, faria sentido, mas que é um conjunto de conhecimento que, para a educação básica, não faz sentido nenhum. Então, isso já cria esse desconforto entre os professores da área específica. No entanto, o professor da área específica, assim como eu também vivenciei, porque eu sou fruto da área específica, né, o professor da área específica, ele não tem, né, não consegue fazer essa ponte, essa relação com o conhecimento da educação básica, com aquele conhecimento. Não é simplesmente simplificar aquele conhecimento, né? Não, então, em vez de falar de mecanismos, eu vou falar da equação química que sintetiza esse conhecimento. Não, não é isso, né? Então, eu vejo que isso talvez seja um trave que a gente tem nesse estilo de prova, né? Que acaba impactando, vai acabar impactando, se não impactou ainda, né? Os cursos, mas que vai acabar impactando os cursos atuais. Por quê? Porque, bom, a gente está esperando o resultado da primeira edição, que foi de 2024, a gente não tem um resultado ainda. A gente não sabe como que os nossos alunos foram nessas provas. Tá? Mas, a partir do momento que esses resultados vão saindo, né, eu acredito que a forma como a gente trabalha na formação de professores, ela vai ser influenciada, vai ser modificada. Porque da forma como a gente trabalha hoje a formação de professores, porque apesar de a gente não ter uma estrutura 3+1, né, aquele modelo do bacharelado, o finalzinho da licenciatura, a gente tem ainda uma divisão das disciplinas que são específicas, né, da química específica, e as disciplinas que são da área de ensino, né? É difícil você ter um professor da área específica que lá na disciplina experimental, por exemplo, vai fazer aquilo que eu fiz, que é, bom, agora a gente vai trabalhar com pedagogia de projeto. O que é pedagogia de projeto? Por que isso é importante vocês vivenciarem a pedagogia de projeto, para quando vocês estiverem lá na prática de vocês falarem de algo que vocês vivenciaram, de fato, dentro de uma área dura, mas vivenciaram essa metodologia, né? É um ou outro professor que vai fazer isso, tá? Então, eu acredito que isso vai acabar impactando muito, muito a formação dos professores. Isso vai impactar de forma positiva ou negativa? Daí eu não sei. Tempo dirá, né? A gente precisa de estudos para afirmar se vai ter impactos positivos ou negativos. Uhum. Por quê? Porque se eu mudasse a forma de ensino... A gente tem problemas no ensino das disciplinas específicas, pensando no curso de formação de professores, eu vejo que tem. Mas a gente também não pode fragilizar esse conhecimento específico a ponto dele ficar o mesmo conhecimento da educação básica, né? Então, ele não pode ter o mesmo conhecimento. Tem que ter um conhecimento além, né? Tem que ter um conhecimento, né, teórico, conceitual, filosófico sobre aquilo. Então, a gente precisa de reestruturação. Já precisava disso antes. Isso nos alerta que a gente precisa rever essas questões. Mas, de que forma que a gente vai fazer isso? Não sei dizer. Quanto tempo a gente vai demandar para fazer isso? Não sei dizer. Eu só sei o seguinte, por exemplo, no meu doutorado eu trabalhei com um tema muito específico da química, né, que é o sistema periódico. Né? Então, lá eu vou defender por que não é tabela periódica, por que é sistema periódico. Só trabalhando com o conceito de sistema periódico, a gente desmistifica que aí o PAC criou uma... Enfim, né?
Eu faço todas essas reflexões lá na minha tese. Mas mesmo tendo feito isso para um único, né, conjunto de conhecimento da química, eu tenho uma dificuldade muito grande de trazer isso para o meu contexto de prática educacional, de prática profissional. Tá? Então, nós temos problemas, olhando aqui, eu sou da química, né, então eu vou falar da química. Nós temos problemas em termos de ensino de conhecimento químico? Temos. E isso que acabou me aproximando da filosofia da química. Né? Então, a gente não tem grupos de filosofia, bons filósofos da química ainda aqui no Brasil. Por isso que eu busquei lá na Argentina. Lá, sim, tem um grupo, né, muito forte, que se estrutura entre Argentina, Paraguai e outros países da América Latina, e que dialogam frente a frente com os Estados Unidos, Europa, enfim, com quem está, de fato, nessa nova área, essa nova sub-área da química, que é a filosofia da química. Mas, ao mesmo tempo, eles já estão fazendo esse movimento desde o final da década de 90, e não conseguiram avançar muito, por conta, principalmente, da dificuldade dentro dos próprios pares, né? Os professores que atuam na graduação, os pesquisadores, eles são muito resistentes. A nossa área, talvez a área da química, talvez seja mais resistente, estou falando da área dura, seja talvez a mais resistente entre as outras áreas. Talvez a física e a biologia sejam um pouco mais flexíveis, mas a química ela é bastante resistente. Por isso que a gente tem problemas que impactam o próprio ensino e a própria didática da química com coisas que a gente chama que é os aspectos fundacionais da nossa ciência. Então, a gente não resolveu esses problemas da fundação da ciência, a gente continua ensinando errado, ou continua, né, criando exceções, enfim, porque não é porque a gente não sabe que é um problema, é porque a gente não quer atacar esse problema. Né? Então, a ciência está evoluindo, a química está evoluindo, apesar de existirem erros, está evoluindo da forma que a gente trabalha dentro desse paradigma. Então, fechamos os olhos e somos resistentes. Né? Então, eu acho que essa resistência ela também acontece entre nós formadores de professores. Né? A gente está num grupo aqui, que é um grupo diferenciado, né? Que tem olhares, né? Da área da educação, da área do ensino, então nós somos mais flexíveis quanto a essas questões. Mas a área dura é difícil. E esse modelo, ele impacta muito o modus operandi da área específica. Por isso eu não sei te dizer o que vai acontecer. Obrigado, professor. Eu acho que o formato que essa nova avaliação foi montada, ela foi muito amarrada ao que preconiza tanto a BNCC quanto as diretrizes curriculares nacionais, né? E as diretrizes, elas diferenciam muito. Você não está buscando primeiro formar o químico para depois formar o professor de química. A diretriz, ela diz que tem que andar passo a passo, né? O professor de química vai se formando, para a educação básica, vai se formando desde o primeiro semestre. Então, acho que talvez isso é que deve trazer no futuro, essa adequação dos cursos, ou talvez uma movimentação política dos próprios cursos para fazer uma nova modificação nas diretrizes curriculares, né, para ficar um meio termo. Mas se for seguir à risca o que diz as diretrizes curriculares nacionais, provavelmente vai ter que fazer essa divisão aí de escolhas dos próprios futuros estudantes de química, né? Se ele vai querer ser um químico, pesquisador, ou se ele vai querer ser um professor de química na educação básica, né? E aí ele direcionar a sua formação. Mas aí só o futuro dirá, né? E as pesquisas. Muito bem. Teria mais algum comentário, alguma pergunta? Então, eu quero agradecer demais ao professor Adriano pela sua disponibilidade. Vocês me escutam? Sim. Tá. A minha internet está bem ruim hoje. Quero agradecer demais, então, professor Adriano, pela sua disponibilidade
Foi muito interessante ouvir essa trajetória. Tenho certeza que muitas pessoas tenham se identificado com essa trajetória de transição, né, de transitar mesmo da área específica para a área de ensino de química, né, e de fazer esses movimentos, né, de idas e vindas. Eu acho que é algo bem característico da nossa área, como tu mesmo mencionaste, né, Adriano? Tem várias pessoas que possuem essa trajetória, né, e eu tenho certeza que isso ainda existe bastante, né? Nós mesmos aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós temos vários exemplos também dessa movimentação, né, entre áreas, né? Então, foi bem interessante ouvir a tua trajetória, conhecer mais do trabalho desenvolvido no Paraná, né, que também é um dos objetivos nosso do projeto, de conhecer as diferentes regiões do Brasil, o trabalho desenvolvido, e também indo ao encontro do que a Sociedade Brasileira de Ensino de Química tenta promover, né? Quero agradecer ao pessoal do PPG Educação e Ciências, que esteve presente hoje aqui, também como convidados, aos associados e associadas da SBENC, tá? E muito obrigado a todos. Adriano, quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Te agradeço demais. Eu que agradeço o convite, né? É difícil a gente parar para pensar na nossa trajetória, né, quando você fez o convite, eu já comecei, né, pensando, rememorando, né, o que a gente passa, né, basicamente 20 anos, 25 anos, né, entre o início da graduação e agora, né, 25 anos é um período já relativamente grande, né, para a gente pensar, né, nessa trajetória. Mas, assim, agradeço essa oportunidade, né? Eu acho que, de fato, é interessante, né? Eu já tinha ouvido algumas trajetórias aqui pelo teu canal, né? E é justamente isso que é interessante a gente ver, falar assim, às vezes a nossa trajetória pode ser um pouquinho difícil, né? A gente pensar que está difícil, mas se a gente for parar para ver, todos vão ter algum grau de dificuldade, de mudanças, de incertezas, de paradas e voltas, né? Então, isso eu acho importante e acaba também motivando quem está, né, iniciando essa trajetória acadêmica, né? E faço votos que continuem. A gente precisa cada vez mais de educadores da área de ciência, né? E temos ainda muitos problemas a resolver, né? Em todos os níveis de ensino. Então, faço voto que continue. Muito obrigado novamente, então, boa sorte, bom trabalho, e espero encontrá-lo presencialmente aí em algum evento futuramente, tá bem? Abraço. Obrigado, pessoal. Até mais.